Bem, como eu já falei, né, dia de finados, nós vamos conversar sobre sobre a morte, né, sobre como é que é a passagem da morte, ou a morte em vários segmentos aqui que nós temos convidados. Ao meu lado direito aqui está o Sheikh Mahmoud Ibrahim, presidente da Mesquita da Grande Porto Alegre. Meu lado esquerdo, vamos abrir, pode abrir, gente, vamos mostrar as imagens, eu estou falando e aí não... Babá Hendrix de Oxalá, doutorando em teologia, e o Marco Baldino, que é espírita kardecista, imagina? Sim. Né? Está ali sentado. Nós também convidamos um representante da Igreja Católica, mas até agora ainda não chegou. Eu vou começar. Bom dia a todos, senhores. Bom dia. Né? É um dia que a gente discute muitas coisas. Nesse dia muitas pessoas veem um dia depressivo, pesado. Vou começar com Ibrahim para nos falar como é que o islamismo vê esse dia hoje, Ibrahim. Então, Forcone, primeiro, obrigado à RDC TV por ter nos convidado para participar dessa conversa nesse dia bem especial para todo mundo. O islamismo, na sua plenitude, existem 5 pilares em que nós devemos acreditar para poder praticar a religião. Sendo que a morte, para nós, nada mais é do que uma passagem deste mundo, dessa vida terrena, para a nossa vida que será eterna. Nós acreditamos no paraíso e no inferno, só que nós acreditamos que o paraíso e o inferno será um desígnio perante os atos que nós fizemos aqui nesta vida. Então, vamos dizer que nós vivamos aqui 70, 80, 90 anos, isso é um período muito rápido para tudo aquilo que nós viveremos depois, ou no paraíso, ou no inferno, ou algum tempo em cada um deles, para depois termos o nosso desígnio final. Certo. Então nós temos principalmente como meta da nossa vida praticar as boas ações. As boas ações, muitas vezes... São as boas ações que definirão, separarão um do outro? Sim, são as boas ações de tudo aquilo que tu fez de bondade para a humanidade, para aquelas pessoas que vivem no teu redor ou para todos aqueles que te conheceram, ou as maldades. Existe uma balança que no dia do juízo final, que nós acreditamos que exista o juízo final, será posto na balança da mão direita, do lado direito as boas ações e na balança do lado esquerdo as más ações. E aquilo que for o mais pesado será o seu desígnio. Então, tudo depende de nós. Então, a salvação na sua religião depende da ação desta vida. Dessa vida dentro do seu dogma, né? Sim, congregando. Isso, a tudo aquilo que faz bem ou que faz mal. E fora da sua religião, também a pessoa pode ser salva por isso? Como é que você vê quem está fora do islamismo? Sim, todas as pessoas que não, por exemplo, não tiveram contato com o islamismo, elas não podem ser fadadas ao inferno, porque seria hipócrita de falar dessa forma. Mas todas as pessoas terão perto do juízo final, será perguntado para ela, ou será visto por Deus, as suas boas e as suas más ações. E é o mesmo Deus de todas as religiões? Sim, para nós Deus é único, né? O Deus de todos, é o Deus que criou todos. Né? Nós não temos nenhum tipo de personificação de Deus, nós acreditamos num Deus único que não gerou e que não foi gerado, né? Ele é criador de todos, então logo nós somos criaturas de Deus. Certo. Mas é o mesmo Deus que criou toda a humanidade. Então, vamos agora falar com Babá Hendrix de Oxalá. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Que Deus abençoe todos nós, né? Sim, com certeza. De toda forma. Como é que o senhor, na sua religião, vê o dia de hoje? Então, esse é um dia que é muito comum na tradição africana, né, se lembrar dos ancestrais. Né? A gente tem um culto muito específico à ancestralidade. Os ancestrais são aquelas pessoas que deixaram para nós como legado, né, o conhecimento, a sabedoria, e inclusive aspectos da teologia e da filosofia que vieram desde a África para cá. Né? E hoje as comunidades tradicionais de terreiros são espaços de resistência e também de permanência dessas manifestações teológicas. E como é que elas acontecem dentro da Dentro da tradição africana,
Existem ritos específicos, né? O ritual é muito importante para essa ancestralização. Então, além disso, existe a crença, nós temos a crença de que nós temos várias almas, né? E que isso o William Bascom define bem num dos seus livros, né? Em que essas almas, uma parte dela vai ser cultuada como um ancestral, né? Que é a tua identidade, e outra ela retorna para que haja. Então para nós, né? Existe uma semelhança ao islamismo, pelo que o Sheikh falou, com relação à ideia do bom caráter. Nós temos a questão do iwapelé, que é o bom caráter. Nós precisamos ter sempre o bom caráter durante o dia, durante a nossa vida. Então, o que nós fazemos nessa vida vai repercutir na próxima. O senhor representa um bando candomblé para a gente... são iguais? Não exatamente. As tradições de matriz africana, no Brasil, elas são divididas em vários grupos, e daí nós temos o candomblé, na Bahia, no Rio de Janeiro, e no Rio Grande do Sul, o batuque. Então, eu sou do batuque do Rio Grande do Sul. A Umbanda é uma tradição religiosa sincrética, né, que surge no Brasil, sincretizando elementos do espiritismo, do catolicismo e das tradições africanas. Então a Umbanda ela é uma religião brasileira. Já o Batuque é uma religião de matriz africana. Ignorantemente as pessoas falam às vezes, mas tem a Umbanda branca e tem a outra que faz... Qual é a desígnio que faz bruxaria, que faz mal, que faz trabalhos? Como é que define a sua... O senhor faz trabalhos ou é só realmente a tradição africana, ela acredita nesses 3 pilares com relação ao ser humano. Que um deles é o Ori, que é ter uma boa cabeça, o Iwapelé, que é ter um bom caráter, e o Ebó, que é fazer as oferendas corriqueiras, né? Então, essas oferendas, elas podem representar, né, no que o senso comum chama de trabalho. Agora, um dos problemas com relação ao racismo, por exemplo, é a ideia de que tudo que vem da tradição africana está muito relacionado ao que é mal. E isso é uma coisa que é pregada ao longo de séculos e foi construído culturalmente na sociedade brasileira, e principalmente na gaúcha, que tudo que é de matriz africana é do mal, pertence ao mal, e tudo que pode ser feito pelo mal. Então, e essa ideia então, de que existe uma Umbanda branca e uma que é maligna, isso não procede. Umbanda é Umbanda, né? Batuque é Batuque, e Candomblé é Candomblé. Não existe bem ou mal para nós. Mas lá hoje, num dos seus rituais, vocês invocam algum... Como é que fala? Invocam alguns santos? Hoje nós relembramos a memória daqueles falecidos que nos deixaram um legado importante, né? Como, por exemplo, a própria cultura religiosa, a própria cultura africana, aqueles que deixaram para nós algo de importante. Ok, então vamos falar agora com o Marco Baldino, que é espírita kardecista. Bom dia, Marco, seja bem-vindo. Como é que vê o kardecismo no dia de hoje? Bom, primeiro, como já falou o Sheikh, agora como falou nosso amigo aqui também, a doutrina espírita, ela também está baseada nos pilares de que todas as nossas ações vão definir o nosso futuro. No nosso entendimento, né, somos um espírito imortal que está, no momento, vivendo uma experiência corporal, né? Então, está vestindo um corpo. Isso, então ele está revestido desse corpo justamente para superar dificuldades que em outra existência ele deixou para trás. Essa é a grande diferença, né? Nós temos várias oportunidades de retornar à Terra. A cada volta a gente tem a oportunidade de refazer caminhos que ficaram mal feitos. E o kardecismo diz, então, quando você reencarna, você zera tudo para ser... Nós viemos com o véu do esquecimento. Então, nós não nos lembramos do que fizemos no passado, até para não interferir nas nossas ações atuais. Senão eu teria uma atitude interesseira de resolver uma questão de passado, porque eu sei que aquilo não deu certo. Então, eu não estaria agindo com o meu coração e com o meu Então, hoje, o dia de finados é um espírito que partiu daqui para algum lugar, dependendo das suas vibração, ações aqui. E como é que os entes que ficam podem ajudar esse espírito a se elevar? Então, essa é a continuidade que eu estava falando. Então,
esse momento é um momento em que esse espírito retorna à pátria espiritual, retorna ao mundo espiritual. Até existe o livro dos Espíritos, Allan Kardec, um capítulo especial sobre o retorno do espírito à pátria espiritual, né? Então, esse espírito cumpriu a sua missão aqui na Terra, com a idade que ele desencarnou. A gente tem essa diferença entre morrer e desencarnar. O corpo físico morre, o espírito, quando se desprende desse corpo físico, aí houve o desencarne, né? Então, esse espírito cumpriu a sua missão na Terra, com 6 meses de vida, com 99, mas ele foi. Nosso entendimento aqui, como familiares, entes queridos desses que partiram, é compreender que essa missão está concluída. Vamos sofrer a saudade, vamos sofrer a separação física, mas tendo o entendimento de que esse espírito agora passou por uma nova etapa de vida, nós temos que mandar bons pensamentos para eles, desejar que ele esteja bem, que ele esteja agora com muita preparação para essa nova oportunidade. É claro que ele lá também tem os seus laços ligados ainda a nós, está sentindo essa passagem, né? Então ele tem um período de adaptação, onde ele vai compreender também que agora a missão dele aqui se encerrou e ele deve continuar uma nova etapa. Mas é importante isso, que a gente reze por eles, lembre das coisas boas, as coisas não tão boas ficaram para trás, e a gente agradecer a eles. Vamos, antes de ir para o comercial, bom dia, o pároco Cauê Antonioli Pires, que é pároco da Igreja Senhor Bom Jesus. Bom dia. Como é que a Igreja Católica vê hoje o dia de finados? O dia de finados para nós é um dia de esperança, porque nós recordamos aqueles que partiram para a casa de Deus, aqueles que estão no purgatório, que é um tempo de purificação, né? Nesse sentido, nós cremos que de Deus nós nascemos e para Deus nós havemos de voltar. Desse Deus que nos cria por amor e no dia da nossa morte Ele nos chama para participar da sua glória. Contudo, nós passamos por esse tempo, né? Algumas almas passam por esse tempo que é o purgatório, este tempo necessário de purificação. Mas hoje, para nós cristãos, católicos, dia de finados é um dia muito especial, como celebração da esperança. A saudade, a esperança e a vigilância são as 3 palavras que hoje fundamentam para nós. A esperança da vida eterna. Jesus nos salvou e nos abriu as portas do céu. Por isso somos homens e mulheres de esperança. A vigilância, porque nós também um dia somos limitados. Nós vamos morrer. E por isso a necessidade de nós estarmos preparados e correspondendo ao Evangelho de Jesus. Por isso a vigilância. E ao mesmo tempo é um dia de saudade, porque humanamente falando nós sentimos a dor daqueles que nos antecederam e agora morreram. A saudade é um sentimento que dói e é humano, né? Não há nada de verdadeiramente humano que também não seja verdadeiramente divino. Por isso, para nós, essas 3 palavras, saudade, esperança e vigilância, fazem parte do dia de finados. Muito bem. Nós falamos aqui, cada um deu a sua visão. Infelizmente não tem um pastor evangélico aqui, né, para falar também, que a comunidade evangélica hoje é gigante dentro do Brasil e também deveria ter sua voz. Mas eu vou fazer uma pergunta para os senhores aqui, que vai ficar depois para vocês responderem. Ok, nós estamos falando da morte aqui, mas não estamos falando de um ponto. O suicida. Como é que cada religião vê o suicídio? 14 minutos faltando para 1 da tarde, 24 graus, 25 graus a temperatura. Eu fiz uma pergunta para os nossos convidados antes do Ribeiro, que como eles viam o suicídio. Vou começar então pelo Marco Baldino, que é kardecista. Tem até um livro, né? Memórias de um Suicídio. Eu li esse livro todo. Sim. E ali o cara diz que tira a vida dele, acontecem coisas infernais com ele, mas no fim ele é resgatado novamente. É assim que o suicida, mesmo nesse grave crime que comete, tem chance ainda de redenção? Claro. Esse é o grande diferencial. A doutrina espírita prevê que todos nós somos perfectíveis, né? Então nós estamos a caminho da perfeição, nunca chegaremos à perfeição de Deus, mas então, como perfectíveis, nós temos oportunidade de nos recuperar. Então, como esse livro bem coloca, ele se suicidou
ele foi para um local compatível com essa vibração, com o padrão vibratório que ele alcançou por esse ato, e ali ele vai ficar um momento, um tempo determinado que é necessário para que ele compreenda a ação que ele tomou, e claro que lá ele vai conviver com outros espíritos que também tomaram essa atitude, e por isso essa confusão, por isso esse local tão caótico, né? Porque lá estão todos que sofreram essa ação. Mas é importante lembrar assim, no momento em que ele tomar consciência disso, no momento em que ele pedir uma oportunidade, ele vai ser resgatado e vai retomar a sua caminhada para reencarnar novamente, voltando à Terra, para viver uma nova experiência corporal. Porque é importante assim, em todas essas regiões de sofrimento, e aí, como o Sheik falou lá no começo, nós dentro do Espiritismo acreditamos que no momento que desencarnamos, vamos para um local compatível com o nosso padrão vibratório, quer dizer, de acordo com as nossas ações aqui na Terra, boas ou más, de coração, né, não de fingimento. Eu posso ser um grande benfeitor aqui na Terra, mas por dentro de mim, fazendo tudo isso por interesse. Então, as ações não têm valor nenhum para mim. Para os que eu proporcionei o bem, tudo bem. Então, nós vamos para essas regiões compatíveis. E, então, alguns vão para umas regiões mais dolorosas, mas no momento em que eles compreendem os seus erros e pedem a oportunidade de retomar, eles são recolhidos. Em todas as regiões existem espíritos socorristas trabalhando, então eles não estão jogados, segregados em guetos de sofrimento. Existem lá espíritos que estão velando por eles, cuidando deles. Espíritos bons. Superiores, espíritos bons, elevados, que estão cuidando. Então, existem esses espíritos acompanhando em hospitais, em cemitérios e nessas zonas umbralinas, zonas suicidas. Então, o suicida ele não está condenado à eternidade. Ele vai voltar à Terra no momento oportuno. Pároco da Igreja Senhor do Bom Jesus, Cauê Antonioli Pires. Como é que a igreja da tua vê isso? Suicídio, nós não podemos tratar ele como um ato isolado, como uma situação de que a pessoa quis fazer, né? Muitas vezes, e hoje nós compreendemos essa realidade, que o fruto do suicídio muitas vezes é uma questão psicológica, são patologias humanas que fazem parte do nosso tempo, e por isso essas pessoas suicidas, claro, no ensinamento da igreja antigo, suicidas não tinham nem dignidade de ter a celebração de encomendação, que é a última celebração que a gente oferece ao descanso eterno dos falecidos. Mas hoje nós já temos essa necessidade de mostrarmos que o suicídio ele é uma realidade que faz parte de uma realidade psicológica um pouco mais grave, um pouco mais difícil, onde aquela pessoa que se suicida muitas vezes não o faz porque quer, mas o realiza como se fosse uma última alternativa, uma última chance de vida. Portanto, nós, claro que nós não validamos o suicídio, não validamos, mas nós rezamos pelo descanso eterno, para que Deus, na sua misericórdia e bondade, acolha aquela alma naquela pessoa e assim possa participar da glória do céu. A Igreja Católica nunca diz aqueles que estão no inferno, ela só canoniza, então significa que ela declara aqueles que estão no céu junto de Deus. Então cabe a nós rezar por todos, para que possam celebrar e estar diante de Deus e contemplar a face de Deus que é amor. E se Deus que é amor, ele não desiste do ser humano, ele vai até o fim, até onde precisar para resgatar o ser humano. Nesse sentido, o suicídio, hoje nós precisamos ver muito mais amplamente, não só numa visão religiosa, mas também uma visão antropológica do ser humano, porque é fruto de uma sociedade doente, né? Se nós temos mais suicídios hoje do que tínhamos no passado, é fruto de uma sociedade doente e que precisa ser cuidada nesse sentido. Babá Hendrix de Oxalá, doutorando em teologia. Como é que o senhor vê? Essa é uma pergunta bem complexa, que exigiria uma resposta também bastante complexa, né? Nós, da tradição africana, temos nos encontrado num evento chamado Didará, a cada 2 anos, onde nós discutimos sobre bioética. E esse é um assunto para bioética também.
Então a gente tem pensado sobre como o suicídio e outras questões relacionadas à bioética devem ser pensadas a partir dessa tradição. E o que nós podemos evidenciar hoje é que a tradição africana, como todas as tradições religiosas, elas preservam a vida. A ideia é sempre de manter, da manutenção da vida. Então, essa pessoa que está passando por um processo, por algo que possa levá-la ao suicídio, ela tem que ser tratada, né? Como o próprio padre já falou. Então, a gente se volta muito para essas pessoas que têm propensão a isso. Agora, a pessoa que já cometeu o suicídio, na tradição africana, ela pode passar pelos rituais imolatórios, né? Os rituais funerários, né? E com esses rituais ela pode alcançar um dos espaços do Orun. Entretanto, assim como também o Sheik já falou mais cedo, nós também temos um processo de julgamento das atitudes em vida, né? E esse julgamento vai ser feito por Deus. O próprio Deus é que faz esse julgamento. E então, Deus é que vai decidir para onde essa alma vai. Ok, vamos agora saber a opinião do Sheik Mahmoud Ibrahim. Como é que o islamismo vem? Vem muito de encontro ao que os colegas aqui falaram. A gente vive hoje numa sociedade muito adoecida, né? Então nós temos um trabalho dentro de todas as comunidades mundiais islâmicas, e não islâmicas muitas vezes também, de trabalhar as pessoas que têm algum problema, para não deixar, para tentar impedir dela chegar a esse ato tão grande contra a sua própria vida, né? Nós não, dentro do islamismo, a gente não aceita o suicídio, mas nós não os condenamos, porque nós não temos o poder de condenar ninguém, nem de salvar ninguém. Quem tem o poder de condenar ou de salvar é Deus, né? A pessoa que ela se suicida por diversos motivos que possam existir, ela participa de todos os rituais funerários, ela é tida como uma pessoa da comunidade, e depois da sua morte, nós fazemos orações pedindo para que Deus lhe alivie, lhe conceda o melhor, mas nós não incentivamos essa prática, até porque para nós o mais sagrado é a nossa vida, né? A nossa vida, porque se a nossa vida fosse tão... se escorresse pelo meio dos nossos dedos, nós não teríamos um fardo de divulgar o amor de Deus em toda a humanidade. Sim. Eu estou falando isso até porque a comunidade psiquiátrica mundial pediu, né, para que os meios de comunicação comecem a falar mais sobre isso para fazer a prevenção do suicídio. Antigamente a gente não divulgava, não conversava, tinha um pacto aí, mas a gente precisa trazer esse assunto, como nós todos aqui identificamos que nós vivemos numa sociedade doente. Então, para que essa sociedade seja acolhida primeiro também, muito também pelos profissionais, psiquiatra, psicólogo, mas quem é cristão, como todos nós somos aqui, acreditamos também que a religião nos ajuda, que nos ajuda a encontrar Deus. Eu tenho pouco tempo, eu gostaria que os senhores fossem sucintos agora, cada um na sua mensagem para o dia de hoje, para os cristãos que estão nos vendo. Começa com o pároco, por favor. Olhar o dia de hoje com esperança, certos de que nós não somos peregrinos neste mundo. Nós, do coração de Deus, nós saímos e no dia que nós morrermos, haveremos de voltar a esse coração. Hoje nós sentimos saudade, hoje nós sentimos falta, mas olhando sempre com a esperança cristã. Os católicos, a nossa certeza de que nós cremos no céu. Nosso Senhor nos abriu as portas do céu, nos abriu as portas da alegria de viver com Deus, em Deus, para Deus. Então, olhar com esperança esse dia. Rapidamente, Ibrahim, por favor. Nós, muçulmanos, nós não temos um dia específico para lembrarmos dos mortos, mas para nós todos os dias são dias de oração e pedir para que os nossos mortos que estão esperando o seu julgamento tenham uma passagem rápida e não dolorosa, e que entrem no paraíso e que lá nós se encontremos. Baba Hendricks de Oxalá. Então, um poeta africano chamado Birago Diop diz, né, numa dessas poesias, né, nossos mortos não morreram. Eles estão nos nossos pensamentos, estão nas ações, estão na natureza. Nossos mortos não morreram. Por favor, Marco Espírita.
Então, nesse ponto, vejo a doutrina espírita como uma doutrina consoladora, porque ela nos apresenta a continuidade da vida. Então, fica a mensagem a todos aqui, que nossos entes queridos que partiram continuam vivos, se preparando para uma nova experiência corporal, e nesse momento eles precisam das nossas orações para que estejam bem. Destinemos a ele todo o amor que tivemos nessa vida por eles. Se alguma pendência tivemos, também pedimos perdão, que essas pendências sejam esquecidas, e vida que segue para todos nós. Muito bem, nós ficamos por aqui nesse dia. Que esse dia seja abençoado, celebre a vida e as boas lembranças. Bem, eu virando o jogo, nós voltamos segunda-feira. Ótimo fim de semana, que Deus abençoe a todos. Tchau.